Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos estudar, meditar na Palavra de Deus. Hoje vamos meditar num tema que seria na prática assim: eu estou caminhando bem, estou caminhando confiante que vou chegar ao meu destino, caminho bem, caminho seguro. De repente, uma casca de banana no meu caminho, eu escorrego, caio no chão, me esborracho no chão e pode ser que eu consiga caminhar ou não. Então, continuar o meu caminho, né? Então, vamos ver esse tema segundo os ensinos de Jesus, os evangelhos, amém? Amém. Mateus 7, do 15 ao 21. Tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês o identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, amém, não é? A Noemi leu Mateus 7, Romanos 12, o versículo 1, e nós vamos ver o que Jesus nos ensina com esses versículos. Na verdade, esse ensinamento, ele deveria citar vários versículos bíblicos. Mas como nós temos um tempo curto e ficaria uma coisa sem entendimento, vamos usar essas passagens que elas são muito úteis, não é? Então Jesus começa em Mateus 7, ele nos diz: tomem cuidado. Vocês já lembram da mãe, do pai ou dos avós, não é? Quando éramos crianças e eles diziam assim para nós: tomem cuidado, aquilo é perigoso, fazer isso é perigoso, mexer na tomada você vai levar choque, mexer. Então eles nos alertavam: tomem cuidado, isso é perigoso. E Jesus, da mesma forma, nos alerta. Começa no capítulo 7, no versículo 15, ele diz assim: tomem cuidado, não é? Em outras versões se diz com outras palavras, né? Acautelai-vos, mas tudo é toma cuidado mesmo, cuidado, cuidado. Com o quê? Cuidado com o quê? Com os falsos profetas. Então vamos entender o que eu tenho que tomar cuidado, não é? Primeiro, o que é um profeta? Um profeta é aquele que diz a mensagem de alguém, não é a mensagem dele. Ele fala, ele prega, ele propaga a mensagem de outra pessoa. No caso bíblico, um profeta deveria falar a mensagem de Deus para os homens. Isso seria um profeta real, um profeta verdadeiro. Aquele que prega a mensagem de Deus como ela é aos homens. E o que é uma coisa falsa? Bem, uma coisa falsa, eu posso dizer o seguinte, que uma pessoa que tem uma nota de R$ 100 está melhor do que aquela que tem milhares de notas falsas, porque dinheiro falso não é dinheiro. Entendeu? Então, uma coisa verdadeira é uma coisa que é o que é mesmo. Uma nota de R$ 100 verdadeira, ela serve para que eu possa comprar coisas que eu necessito. Um monte de nota de R$ 100 falsas não serve para absolutamente nada, ela é falsa. Ela apenas se parece com dinheiro, mas ela não é dinheiro. Uma pessoa que possa estar com fome, sem ter o que comer, e alguém diz assim: nossa, mas eu vi na mesa da sua casa muitas frutas, uvas, pera, maçã, banana, eu vi até uns pães, como que você está passando fome? Aí a pessoa diz assim: bom, mas aquilo tudo é feito de cera, apenas se parece comida, apenas se parece fruta.
mas é um enfeite, é feito de cera, eu não posso comer. É uma comida falsa, não é uma comida, é um enfeite. Aquilo que é falso não serve para o fim que eu necessito, é uma coisa falsa. Por isso Jesus diz assim, tomem cuidado com os falsos profetas, porque eles não são profetas de Deus, eles não vão levar a mensagem de Deus, eles vão levar mensagens que se parecem, mas não são de Deus. Por isso Jesus diz assim, tomem cuidado com os falsos profetas. Mas eles dizem que são falsos profetas? Não, eles vêm disfarçados, como diz o versículo. Eles são lobos disfarçados em ovelhas. Eu não reconheço os mesmos pela aparência deles. Depois, no resto do capítulo, Jesus vai ensinar que uma árvore se conhece pelo fruto, como uma pessoa se conhece pelo seu procedimento. Uma pessoa de Deus que diz a mensagem de Deus se conhece pelo seu fruto, pelo seu procedimento. E Jesus diz assim, uma árvore boa produz bons frutos, uma árvore ruim produz frutos ruins, não é? Portanto, é muito importante observar a quem eu escuto pregar, observar a quem eu estou escutando, entregando a minha vida espiritual, para o que eu estou fazendo, que mensagem eu estou recebendo, porque todos os pregadores, sejam eles de que denominação forem, de que igreja forem, ou se não são de igreja nenhuma, todos os pregadores têm a obrigação de levar a mensagem de Deus conforme é a mensagem, conforme ela se encontra nos evangelhos, porque eles são profetas de Deus, eles têm a obrigação de levar a mensagem de Deus e não a sua própria mensagem. Porque Jesus diz que a árvore se conhece pelo fruto. Um verdadeiro profeta prega o evangelho, a mensagem de Jesus. Mas por que Jesus manda tomar cuidado? Porque eu estou caminhando na minha vida espiritual. Eu estou me fortalecendo, estou conhecendo a Deus, estou crescendo espiritualmente, estou me tornando uma nova criatura. As coisas antigas estão passando e tudo está se fazendo novo. Os meus hábitos, os meus vícios, os meus pecados estão sendo deixados para trás e eu estou entregando devagarzinho a minha vida a Jesus. Estou me tornando uma pessoa que ama a verdade, ama a justiça, ama a paz, perdoa, não é? Eu estou aprendendo tudo isso, estou aprendendo a trabalhar e não a roubar. Estou no caminho de Deus, estou caminhando. E vem um falso profeta com falsos ensinamentos, falsas promessas que vão me seduzir e vão me fazer espiritualmente cair, como o exemplo que eu dei da banana. O falso profeta seria a banana no caminho, que vai me impedir de andar mais adiante, porque eu vou me esborrachar no chão. Espiritualmente, eu vou corromper a pureza do Evangelho que eu estava recebendo, com uma mensagem distorcida, uma mensagem que não vem de Deus, uma mensagem que parece bonita, como a fruta que aquela pessoa tinha na mesa de cera, mas que não é fruta. É uma mensagem bonita, mas que não é uma mensagem real, porque o falso profeta, ele ensina aquilo que o Evangelho não ensina, ele prega aquilo que o Evangelho não prega. E isso me faz escorregar na vida espiritual, porque eu serei enganado. Mas por que os falsos profetas fazem isso? A Bíblia mesmo diz que o maligno ele vem para roubar, matar e destruir. Normalmente as pessoas fazem isso por ganância, querem ganhar dinheiro, elas não se incomodam em matar a minha fé, a minha caminhada cristã, porque muitas pessoas, depois de serem vítimas desses falsos profetas, muitas pessoas deixam de uma vez a fé, não querem mais saber da fé, sentem que todos são iguais, que todos irão enganá-los. Então, como a Bíblia diz do maligno, eles vêm para roubar, matar e destruir aquilo que estava se formando em mim,
que é a fé em Jesus Cristo, que é a caminhada cristã. A caminhada cristã é uma caminhada que eu vou fazer a minha vida inteira, mas um falso profeta, um falso ensinamento irá me fazer cair da minha fé. Existem exemplos grotescos, né, que aconteceram a várias pessoas. Existia um líder, um falso líder, que ele, porque ele tinha um carisma muito forte, as pessoas gostavam muito dele, isso é um erro, não é? Você confiar na pessoa totalmente porque ela tem um carisma, porque ela fala bem, porque ela grita ou fala baixo e você fica admirando muito aquela pessoa além do que deveria, e essa pessoa realmente, isso é fato real, ensinou que os casais deveriam estar separados e dar todos os seus bens à igreja, suas casas, seus pertences. Então, um casal conhecido nosso, ele vendeu a casa, que era herdada já dos avós, não tinham mais uma vida de marido e mulher, e ficaram na miséria realmente, ficaram na miséria para enriquecer esse falso líder. E essa moça, que vítima dessa pessoa, desse falso profeta, ela havia demorado muito para casar, ela estava muito contente. E o falso profeta roubou os seus bens, os bens de sua família, e destruiu o seu casamento. Porque é um falso profeta. Ninguém que seja realmente de Jesus vai pedir um absurdo desse, não é? Uma outra líder, não é? Uma pessoa que era chamada de profeta, evangelista, não sei, chegou na igreja, era uma senhora já, uma senhora que tinha uma filha moça, e lá na igreja tinha um casal jovem, não é? E ela chega para o casal e fala assim: olha, Deus está mandando que você case comigo, para o rapaz. O casal se amava, mas para obedecer Deus, eles se separam, ele acaba casando com ela, é um absurdo. E a mesma coisa ela faz com a filha dela. Ela faz com que alguém da igreja case com a filha dela. Então isso é roubar, matar e destruir. Essas histórias não acabam bem, porque isso é pecado, isso é engano, isso é treva, não é? Mas por que Romanos diz do nosso culto racional? Porque nós temos que usar a razão. Nós não podemos dar todos os nossos bens e ficar sem nada. Isso não existe isso. Nós não podemos obedecer alguém que diz assim: Deus me falou. Eu conheci um pastor muito famoso, que já muito idoso, e ele ficou viúvo, não é? E uma mulher veio falar com ele e falar assim: Deus me falou que ela queria indicar uma esposa nova para ele. E ele disse assim para a mulher: olha, Deus conhece o endereço da minha casa. O que ele disse para ela foi o seguinte: se Deus quiser dar um recado para mim, ele fala diretamente comigo, porque não se deixa manipular, é a fé racional. Eu tenho que ter uma fé racional, uma fé que não me faz escorregar no caminho, que me faz desviar das cascas de banana. Por quê? Porque o Evangelho é puro, é bom, é agradável, o Evangelho é vida, o Evangelho me fará conhecer Jesus e o Espírito Santo me fará mais feliz, servo de Deus, discípulo de Jesus. Mas se eu começar a misturar muitas bobagens, doutrinas estranhas, que eu não encontro base bíblica, aí a minha vida espiritual é uma casca de banana. O que acontece é que tem uma hora que eu vou escorregar e depois pode ser que eu não me levante. Muitas pessoas já não seguem a Jesus porque foram vítimas de pessoas sem escrúpulos, não é? Mas Jesus afirma: tomem cuidado com os falsos profetas, porque ele é falso e ele não é um profeta. Não um profeta de Deus, não é? Então eu tenho que tomar cuidado. Mas como eu me livro disso? Sendo simples, conhecendo a Bíblia e usando, como diz o Romanos, versículo 12, o culto racional, onde eu uso a minha razão. Não é? Se alguém me pedir um absurdo, eu não faço, porque isso é absurdo, não é? Eu não posso seguir ensinamentos absurdos, coisas absurdas. Vocês imaginam que eu vou num lugar de culto e as pessoas falam de política, não é? Política não é evangelho. Política deve ser falado dentro de casa. Vocês já viram um jornal da TV
parar o jornal para pregar o evangelho, então por que uma igreja vai parar o culto a Deus para falar de política? Porque ali o pastor, o líder, o padre, seja quem for de outra religião, está enganando a ele, enganando o povo. Nós devemos receber o evangelho, os ensinamentos de Deus. O que vem misturado é engano, é treva, porque isso são assuntos do mundo que não me interessam, porque eu vou nas igrejas ou em cultos ou onde eu tiver a minha religião para receber a palavra do Senhor, para receber o evangelho, para orar, para pensar no eterno e não nas coisas da terra, e não ficar odiando um, amando o outro. E depois eu tenho que rever a mim mesmo, por quê? Porque a minha razão diz que eu não devo amar um líder, alguém que apareça na TV, ou seja lá o que for, acima daquilo que seja razoável. Quando essa pessoa pede um absurdo, eu tenho que dizer, olha, eu não posso fazer um absurdo desse, não é? Eu não vou fazer isso. Você está em trevas. Você está em trevas. Isso não vem de Deus. Esses absurdos não vêm de Deus. Porque se isso não fosse perigoso, Jesus não falaria, tomem cuidado. Em outras traduções, acautelai-vos. Porque isso é perigoso de verdade. Isso pode estragar a minha comunhão com Deus. Eu posso encher a minha mente, o meu coração de ensinamentos perversos, ensinamentos falsos que não vêm de Deus, e depois a minha fé estar totalmente perdida, e numa hora de grande aflição, a minha fé já não existe mais, porque alguém me enganou, alguém me roubou, alguém destruiu a minha fé, e isso não é correto. Então eu devo pedir a Deus, não devo seguir falsos profetas. Se alguém pregava o evangelho e começa a fazer outra coisa, eu realmente não devo seguir, porque eu preciso receber o evangelho que me dá a comunhão com Deus, e não assuntos do mundo, porque assuntos do mundo são tratados no mundo, não é? Eu não devo odiar ninguém. Agora, falso profeta não é aquele que tem uma interpretação diferente da Bíblia em alguns assuntos. Algumas pessoas interpretam ensinamentos diferentes, mas não chega a ser exatamente uma mensagem falsa. Não é isso. Mensagem falsa realmente é aquela em que as pessoas querem manipular, roubar e destruir. É bem diferente, não é? Porque diferenças de ensino são comuns no Evangelho. Vamos nos precaver, vamos ter o nosso culto racional, onde vamos usar a nossa razão e não cair na casca de banana, que são os falsos profetas. Amém? Amém. Então, assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Vamos concluir com uma oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecer por esse tempo, pela sua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a colocar em prática tudo que aprendemos, que nós possamos, Senhor, ter um coração voltado para o Senhor, produzindo bons frutos e não frutos ruins. Peço que abençoe cada pessoa que está ouvindo, a família dessa pessoa, e que mais pessoas possam ouvir esses vídeos, assistir esse canal. Amém. Agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.